Prosseguindo em História da Igreja, estamos no livro 2, vamos agora para a página 68, vamos falar sobre um pastor anabatista chamado Joviniano, ok? Esse Joviniano, ele vive ali próximo do ano 393 da era cristã. Lembra que há cerca de 13 anos, os anabatistas eles estavam sob grande pressão. Eles já não tinham liberdade para, por exemplo, ter uma igreja em Roma. Ok? O comentário prossegue. Joviano defendia que o batismo era o símbolo externo de uma transformação interior. Essa interpretação confrontava com a doutrina católica da regeneração pelo batismo. Bom, eu coloquei aqui para vocês um livro que ele é interessante, é um livro de história batista, tá ok? Escrito por Pereira, publicado em 1979, que ele faz um comentário sobre Joviano. Nesse período, Joviano, ele vai conviver com Agostinho de Hipona, uma pessoa que vai aparecer agora na história, que vocês verão que é uma pessoa muito importante para a Igreja Católica, ok? Então, ele comenta o seguinte: Agostinho acusa-o apenas de erros doutrinários. Não aceitava, como outro cristão do tempo, Euvídio, a ideia da virgindade perpétua de Maria, mãe do Senhor. Os primeiros passos no caminho da mariolatria estavam sendo dados nesse tempo. Bom, então comentar um ponto importante aqui para vocês nessa questão. Lembre-se que o ano 390 você está ali há cerca de 70 anos, 80 anos depois da conversão de Constantino. Nesse período, diversas doutrinas, eu tenho falado para vocês, diversas doutrinas heréticas já estavam na Igreja Católica. O purgatório, o uso do incenso de Júpiter, a doutrina escatológica que diz que Jesus não volta para implantar um reino, mas que a Igreja Católica está implantando o reino, tá ok? A doutrina que Deus morreu na cruz, a Igreja Católica Romana defendia, e os protestantes todos até hoje defendem que Deus morreu na cruz, né? Então, essas doutrinas, elas já eram pregadas. Um uso de velas para iluminar o caminho das almas, ok? Bom, e outra doutrina também que está crescendo, né, é a questão da tradição. Dizer que não está escrito na Bíblia, mas como isso é pregado há muito tempo pela igreja, então isso tem valor doutrinário. E aqui você tem um perigo grande, porque é claro que você vai inserir heresias. O verdadeiro cristão, a verdadeira igreja cristã, a base dela é a Bíblia. Toda doutrina que nós podemos estabelecer, ela tem que ter fundamento bíblico. Ela está na Bíblia. E aqui ele já cita um exemplo, que nesse período de Joviniano, ali próximo do ano 393, o que eles fazem? Eles já estão dizendo que Maria permaneceu virgem. E isso em nenhum momento a Bíblia defende. A Bíblia defende que Jesus nasceu de uma virgem, porque havia uma profecia que ele seria semente da mulher. Toda mulher tem que conhecer bem essa doutrina, porque eu já vi algumas irmãs dizendo: a Bíblia parece que às vezes é contra a mulher. Não. Deus, ele, para exaltar a mulher, quando a mulher errou, porque a Bíblia é clara em dizer, né, que a mulher foi enganada pela serpente, mas Deus fez uma promessa especial à mulher, ela se convertendo, como nós acreditamos que Eva depois se corrigiu, se converteu, ok? Tanto que eles criaram bem Abel, a Sete, então eles instruíram a verdade para eles, ok? Pois bem, Eva, ela ouviu de Deus que o Salvador da humanidade iria nascer só dela, não teria participação de homem. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que Maria tem que continuar virgem até a morte. Não existia profecia disso. Tá bom? De onde que a Igreja Católica está tirando isso? É só você estudar as religiões antigas. Semíramis também se apresentava como a rainha virgem, que teria continuado virgem porque ela teria dado luz a um Deus. Na verdade, ela dizia que deu luz a mais de um Deus, né? A Nimrod e a Tammuz.
ok? Então, isso vinha da Babilônia. Isso era comum na religião pagã, tanto que em muitos templos, as mulheres que iam servir no templo, elas deveriam ficar como virgem, elas não poderiam ter relações sexuais nunca mais na sua vida, tá bom? Em alguns casos, na maioria dos casos, elas viravam o que eles chamavam de prostitutas sagradas. Os homens que iam cultuar tinham relações com elas. Tinha casos de mulheres e de homens também, porque era muito comum o homossexualismo no paganismo. A Bíblia chama isso de, na nossa tradução, rapazes escandalosos no Antigo Testamento. Mas no original hebraico está escrito prostitutos sagrados. No culto de Baal, quem ia cultuar Baal tinha relação com aqueles homens. Ok? Então, o culto de Baal, que era o culto de Babel, né, lá tinha sempre uma mulher que era adorada como a mãe virgem. Ok? Então, eles tiraram essa doutrina da perpetuidade da virgindade de Maria, porque a Bíblia é clara em dizer, né, que José não a conheceu até que ela deu à luz o seu filho primogênito. Então, Jesus nasceu de uma virgem, significa que tem a parte da mulher. Jesus, ele tinha o que a ciência chama hoje o código genético, o DNA. O DNA de Jesus era só o DNA de Maria, tá bom? Não tinha a parte do homem. Então o óvulo de Maria foi fecundado pelo Espírito Santo. Isso é uma exaltação da mulher, ok? Foi algo bonito que Deus fez pela mulher, que infelizmente foi enganada pela serpente, tá bom? Agora, aqui nós estamos no ano 393, cerca de 80 anos depois daquela invenção de conversão de Constantino, que a história prova que ele não se converteu, e eles já estão colocando doutrinas que não têm base bíblica. Então entendam a diferença. Qual a diferença da visão da igreja evangélica para a igreja católica nesse caso? Nós dizemos o seguinte: olha, a história ela é interessante, ela é importante. Nós estamos aqui vendo como a igreja de Jesus vai sobreviver na história. A igreja de Jesus, como nós interpretamos hoje, nós vamos sempre buscar igrejas pentecostais, né? E nós vamos encontrar momentos na história que nós vamos encontrar pentecostalismo, inclusive a igreja católica colocando leis proibindo o pentecostalismo e dizendo que seria condenado por bruxaria. Muitas das mulheres que foram condenadas por bruxaria durante a Inquisição eram pentecostais. Por quê? Porque essa igreja onde Pedro Valdo, aquela história que eu contei para vocês, onde Pedro Valdo aceitou Jesus, havia pentecostalismo nessa igreja. E havia, a igreja católica fez documentos dizendo: quem falar em línguas espirituais, tá bom? Ou praticar o carisma fora da igreja católica, será considerado bruxaria. Então, por isso que a igreja católica matava muitos por bruxaria. Se ela pegasse, nós veremos na história da Inquisição, uma igreja pentecostal, eles colocavam até a cidade, irmãos, em quarentena, porque eles tinham que matar aquela igreja de qualquer jeito. Nós estamos, olha, próximo do ano 400. Isso aí eu estou falando 1000 anos à frente, no ano 1400, para você ter ideia. Eles vão encontrar uma igreja de um pastor Dolcino, eles vão prender os cristãos, 400 cristãos, dentro da igreja, e queimar a igreja. Tá bom? Então, eles chegam numa cidade próximo do ano 1200 e diz que uma das pessoas pergunta assim para o inquisidor: mas nessa cidade nós podemos encontrar católicos e hereges, como é que nós vamos diferenciar? Vocês vão ver, o que eu vou falar agora não é uma piada, não. Isso é um documento, tem documentos católicos que falam isso. Ele perguntou para ele: como é que nós vamos separar o santo católico do herege, o que eles chamavam de herege, né? E o inquisidor vai responder: nós vamos matar a todos, católico e herege. Quando chegar lá em cima, Deus sabe quem é os seus, Deus salva os seus, e os hereges ele manda para o purgatório. Então, quer dizer, o ódio era tão grande que eles, para garantir que eles iam matar, principalmente as igrejas pentecostais,
eles mandavam matar todo mundo de uma cidade ou de um campo onde eles encontrassem essas igrejas rebatizadoras, algumas pentecostais, outras, pelo que eu vejo, não eram pentecostais, haviam igrejas cristãs pentecostais e não pentecostais, ok? Então eles vão perseguir sumariamente essa igreja. O comentário sobre Joviniano prossegue. Próximo do ano 400 depois de Cristo, sob risco de morte, fugiu com os seus discípulos e refugiou-se nos Alpes suíços. Toda e qualquer igreja que não aceitasse os ritos da igreja de Roma estavam proibidos de funcionar desde o ano 380 da era cristã. Ou seja, se fosse pregar, você não tinha nem direito a julgamento correto. Vocês verão que isso está na lei católica. Se algum príncipe quisesse defender um anabatista ou até outros grupos que discordassem da igreja católica, porque eles não vão matar só anabatistas, não. Eles vão matar pagãos de todos os tipos que vocês pensarem. Inclusive, como eu disse, pagãos africanos, celtas, aqui das Américas, do Brasil, dos Estados Unidos, de onde você pensar, eles vão estar matando, tá ok? Então veja, esse grupo, a história diz que eles fugiram para não serem mais encontrados, porque eles sabiam que estava acontecendo era prisão e morte. Não havia nem assim um julgamento que era feito. Se algum príncipe tentasse proteger algum anabatista, o Papa ameaçava ele. Nós veremos na história homens que foram ameaçados pelo Papa, em que o Papa disse: olha, você está amaldiçoado, excomungado, tua alma vai ficar no purgatório para sempre. Vocês verão que até os filhos do rei, que foi amaldiçoado pelo Papa, até os filhos do rei vão abandonar ele, vão fazer rebelião. No reino, as pessoas vão começar a abandonar o rei vai ter que ir lá pedir perdão ao Papa, porque você ameaçava dizer: olha, a tua alma não vai sair do purgatório nunca mais, porque o que esses papas vão dizer é: eu tenho controle sobre quanto tempo a tua alma vai ficar no purgatório. Eu posso deixar ela lá um segundo, eu posso deixar ela uma eternidade. Então aquilo, claro, causava um pavor na população que não conhecia a verdade. Estavam sendo enganados. Mas isso vai ser usado pelo Papa e podemos dizer, na verdade, eles usam até hoje. Tá bom? Antigamente era mais escandaloso, mas na verdade eles usam até hoje. O comentário prossegue. Não temos escritos de Joviniano para analisar toda a sua visão doutrinária. As informações que nos chegaram resultam dos escritos católicos de Jerônimo e Agostinho de Hipona. Jerônimo aponta alguns ensinos de Joviano. Bom, eu peguei alguns trechos dos livros de Joviniano. Eu vou colocar esses livros, eu sempre coloco lá no grupo, para se vocês quiserem ler, né? Ou principalmente guardar. Eu acho que vocês deveriam guardar, porque isso são documentos interessantes. Então eu vou publicar livros que foram escritos lá próximo do ano 400 da era cristã, ou seja, no período que Joviniano vivia, tá bom? E esses livros, eles vão, vamos dizer, eles vão fazer críticas a Joviniano. Os escritos de Joviniano, eles foram destruídos, porque a Igreja Católica destruía. Aqueles que discordavam dela, ela destruía. Eu comentei para vocês em outros momentos, a salvação de alguns documentos foi porque a Igreja Católica do Oriente, que era meia ariana, meia romana, meia política, e na verdade era mais política do que qualquer coisa, lá naquela igreja eles deram mais liberdade para outros grupos que acabaram guardando muitos documentos. Durante a Reforma Protestante, quando também Constantinopla cair para os árabes, eles vão levar todos esses documentos para a Europa. O chamado renascentismo surge graças a esses documentos. Tá bom? Então, os documentos de Joviniano, eles foram destruídos. Mas o que nós temos? Nós temos os documentos que, por exemplo, Jerônimo de Estridão escreveu contra Joviniano. Ele escreveu 2 livros, ok?
Então eu vou colocar esses 2 livros lá no grupo para vocês se quiserem ler. Eu aqui extraí uma parte desses livros, eu coloquei o livro lá completo para vocês. Bom, então o trecho do livro, né, que ele cita, ele comenta sobre Joviniano, ele diz o seguinte: as mulheres cristãs, sejam virgens, sejam casadas, sejam viúvas, têm mérito igual diante de Deus, desde que sejam cristãs fiéis. Isto é, o fato de uma mulher se conservar solteira não aumenta sua consideração diante de Deus. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Por que os católicos não gostavam disso? Outra doutrina herética que essa Igreja Católica Romana tinha adotado, lembre-se que eu falo Igreja Católica Romana, porque a Igreja Católica do Oriente, a de Constantinopla, ela não era tão herética, ok? Então, uma das doutrinas que a Igreja Católica Romana tinha adotado era a doutrina do monasticismo, em que alguns homens se isolavam, ok? Ficavam lá em oração, tá bom? E ficavam fazendo algum trabalho, copiando textos, tá ok? Fazendo algum trabalho para o império, né? Então, esse negócio de monasticismo, já comentei com vocês em outro tópico, isso não é bíblico. O cristão, ele tem que sair pregando o evangelho, ele tem que estar pregando sobre os telhados. Ele pode estar em algum lugar, vamos dizer, trabalhando, mas sempre saindo para pregar. Esse negócio de homens ficarem isolados em oração, ou isso era usado no paganismo, né, pelos monges que ficavam em meditação. Entre os judeus foi desenvolvida uma seita monástica chamada essênios. Então, isso não era próprio do cristianismo. Isso foi adotado pelos católicos. E entre o monasticismo também, haviam muitos casos em que eles defendiam também que eles não deveriam se casar e que as mulheres deveriam ficar virgens, como até hoje ocorrem entre os católicos, tá bom? As freiras e os padres, eles não se casam. Nesse momento aqui, existe uma recomendação, alguns faziam, mais à frente nós veremos, vai surgir uma lei, será proibido um padre casar, ok? Então, eles diziam o seguinte, que a mulher virgem, ela tinha uma consideração maior diante de Deus. E Joviniano está dizendo o seguinte, não, na verdade é tudo igual. A Bíblia, vamos dizer, eu comentando agora, né? O apóstolo Paulo até diz, se você ficar virgem, você vai ter mais tempo para dedicar ao evangelho. Porque no outro caso, né, seja homem, seja mulher, ele diz, o homem deve pagar devido à benevolência à mulher, a mulher deve pagar devido à benevolência ao homem. Ou seja, você tem que se dedicar ao seu cônjuge. Se você não é casado, se você é virgem, ou se está solteiro, como o apóstolo Paulo teria ficado, você pode se dedicar integralmente ao evangelho, ok? Então, ele já está dizendo aqui que Joviniano, ele negava, ele dizia que não existe isso. Tanto a virgem quanto a não virgem, a mulher casada ou a mulher virgem, elas têm a mesma consideração diante de Deus, tá bom? E prossegue. Jerônimo, defensor ferronho dos méritos da virgindade e do celibato, ficava furioso ao saber de tais ideias. E para confirmar sua doutrina ascética de uma interpretação absolutamente fantasiosa, para não dizer ridícula, a parábola do semeador. Segundo o herege de Belém, né, a referência de Jesus aos frutos da semente que caiu na boa terra aplica-se ao estado civil das mulheres cristãs. 100 por 1 é o prêmio das solteiras, ele dizia. 60 por 1 é a recompensa das viúvas que não se casam de novo. 30 por 1, o prêmio modesto das casadas. A segunda heresia de Joviniano, dizia, né, Jerônimo, era a ideia de que os cristãos batizados não podiam ser vencidos pelo diabo. Os que fossem
Os que o fossem estavam indicando que tinham sido batizados apenas na água e não no Espírito. Bom, essa daqui é explicar uma questão para vocês que até hoje é uma pergunta que se faz no nosso meio. Por exemplo, se vocês virem os batistas gerais, lembrando que a Assembleia de Deus, oficialmente, ela acredita que ela saiu dos batistas gerais, não dos batistas protestantes, chamados reformados, não. Nós saímos dos batistas gerais. Então, os batistas gerais, oficialmente, entre eles, até hoje, eles pregam o seguinte: eles acreditam que quem conhece a Deus de fato, tá bom? Eles não voltam mais atrás. Okay? Eles não acreditam na predestinação calvinista, que Deus predestinou, mas dizem que o homem que optou, usou o seu livre-arbítrio e conheceu a Deus, ele não se desvia mais. Baseado principalmente no texto de João, quando fala de grupos que se desviaram, João diz: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós estariam conosco. Ou seja, eram pessoas que não estavam com a sua fé completa. No pensamento batista geral, que é muito respeitado teologicamente, tá bom? Vamos considerar, os batistas estão à frente no geral da Assembleia de Deus. Eles erram no pentecostalismo, tá ok? Mas, em geral, eles estão à frente. Então, no pensamento batista geral, o cristão, aquele que realmente experimentou a graça de Deus, ele não perde mais essa graça. Ele pode até se desviar num determinado momento, mas ele a todo momento está lutando, e como ele entregou a sua vida a Deus, Deus vai o ajudar e ele vai realmente, por fim, ser salvo. Então, não é uma predestinação, mas eles acreditam que quem conheceu a verdade, ele não quer mais saber desse mundo. É o pensamento dele. Esse pensamento não dá para dizer que está errado, tá bom? Porque esse pensamento ele encaixa com o pensamento de João. O problema é que esse pensamento se aproxima do paganismo, que nós veremos será adotado pela Igreja Católica, dizendo que o cristão, se ele aceitou Jesus, foi porque Deus ordenou. Se ele se desviou, foi porque Deus ordenou. Se ele voltou para Jesus, foi porque Deus ordenou. Se ele se torna ateu, é porque Deus ordenou ou predestinou. E essa é uma heresia pagã, né, que é perigosa. Nós vamos comentar muito sobre ela, aí já temos comentado. E ela será adotada pela Igreja Católica. Ela com certeza é uma heresia pagã. Nós veremos como essa doutrina funcionava no mundo paganismo e como a Igreja Católica adota ela. Ainda não será nesse momento, nós estamos no próximo do ano 400 da era cristã, ok? Pois bem, o comentário prossegue. O batismo era para Joviniano o símbolo externo de uma transformação interior determinada pela fé, exatamente como nós acreditamos. Vemos assim que a heresia venenosa não é mais do que uma maneira de expressar a doutrina evangélica da perseverança dos santos, muito bem fundamentada nas Escrituras, pois estas garantem a vida eterna para aqueles que verdadeiramente creem. Vou dar uma pausa aqui para poder explicar a vocês porque o que significa essa doutrina da perseverança dos santos. O que a Igreja Cristã sempre acreditou e que a Igreja Católica está perto de mudar. Essa igreja assassina, pagã, ela vai mudar essa doutrina. O que a Igreja Cristã sempre ensinou? Olha, Deus, ele chega diante do homem, como está nas Escrituras, e diz o seguinte: olha, eu coloco diante de ti a vida e a morte. Escolha a vida. A palavra hebraica, escolha, é uma palavra que significa direito de decisão. Então Deus coloca a salvação diante de nós e nós podemos escolher entre a vida e a morte. Deus ainda diz: olha, escolha a vida para que vá bem, coloco diante de ti a bênção e a maldição. E Deus diz: escolha a bênção. Então o homem tem que escolher. Isso significa perseverança. O cristão, ele pode dizer não para a salvação. Foi o que Judas fez. Ele escolheu, usou o seu livre-arbítrio para escolher o caminho do inferno. Então, perseverança é isso. Você conheceu o Evangelho, a verdade chegou até você. Ok? Essa verdade pode ser roubada, como Jesus usou na parábola do semeador,
ou você pode permanecer com essa verdade. Essa decisão é tua. Isso significa perseverança dos santos. Nós veremos que Lutero, ele não concordava com essa perseverança dos santos. Por quê? Ele vai seguir a doutrina católica. Vocês vão ver que Lutero, ele defendia que determinadas partes da Bíblia deveriam ser rasgadas e jogadas no lixo, como a Epístola de Tiago. Por quê? Porque a Epístola de Tiago fala da perseverança dos santos. Ele diz, olha, mostre-me a tua fé sem as obras, que eu vou mostrar a minha fé pelas obras. Então, a Igreja Católica vai defender, e Lutero vai ser radical em defender o seguinte: a pessoa, quando ela creu, ela já foi justificada e não precisa fazer mais nada. Então, por isso, justificação pela fé somente. Pronto, acabou. Não existe mais nada que você tenha que fazer. Tiago diz que não. Tiago diz que você tem que seguir uma vida transformada. Isso são obras. Lembre-se, o que significa obras? Obras significa ações humanas. Então Tiago está dizendo, olha, se você crê, você deve então demonstrar sua fé pelas obras, ou seja, uma vida transformada. Essas são as obras que Tiago está falando. Lutero diz que não. Creu, pronto, já está justificado. Essa doutrina está errada. Por que Lutero está errado? Porque se você for dizer que basta você crer e não precisa fazer mais nada, então os demônios estariam justificados, porque a Bíblia diz que os demônios creem. Então, não basta crer, é necessário obedecer. E Lutero, então, ele colocava, não, justificado pela fé somente. Acabou, parou aí. Você pode ouvir, é o que os protestantes pregam até hoje. Literalmente, é uma doutrina de demônios. Por quê? Essa doutrina, ela salva o demônio. Se basta crer e já está justificado, a Bíblia diz que os demônios creem. Então, segundo a teologia de Lutero, não tem saída. Segundo a teologia de Lutero, os demônios estão justificados. Ok? Por quê? Porque tudo parte dessa questão da doutrina da perseverança dos santos e da justificação, né, dos cristãos diante de Deus. Bom, em terceiro lugar, prossegue a leitura, né? A terceira heresia era a ideia de que não havia diferença entre os que jejuavam e os que comiam, rendendo graças a Deus. Bom, o que Joviano criticava nesse caso aqui? Eram pessoas que faziam isso diante do túmulo dos santos. Tá bom? Se você lê o livro, eu coloquei o livro, claro, são 2 livros grandes. Se você quiser ler o livro, você verá que é isso que ele está criticando. Por quê? Porque nesse período já havia o culto aos mártires. Acender vela para a alma dos mártires não ficar perdida por aí. Então, e esse acender vela junto ao túmulo e jejuar junto ao túmulo era muito comum. Joviano está criticando. O comentário prossegue. Joviniano repudiava a ideia de que morrer de fome fosse sinal de santidade. Finalmente, Joviniano ensinava que todos os crentes teriam recompensa no céu, não havendo distinções na salvação. Ou seja, recompensa todos terão. Isso é bíblico? Sim. Lembre-se de Romanos capítulo 4, versículo 4 e 5. O que o apóstolo Paulo disse? Aquele que trabalha, não lhe é imputado um galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Ou seja, Deus tem uma dívida com esse homem. Aí o apóstolo Paulo prossegue. Aquele que não trabalha, mas crê no que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ou seja, o apóstolo Paulo falou de 2 tipos de galardão. Um galardão que ele é baseado, ele é especial, como se Deus tivesse uma dívida com o homem, com aquela pessoa que trabalha. Né? Repetindo, aquele que trabalha, não lhe é imputado um galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Agora, aquele que não trabalha, mas crê no que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, todos terão galardão. Já a Igreja Católica, ela vai pregar, né, que dependia também de você fazer ofertas. Nesse período já está começando a haver sacrifícios, peregrinações,
isolar para você conseguir perdão dos seus pecados, ok? O próprio homem que vai surgir agora, Agostinho de Hipona, foi um homem que experimentou o monasticismo, tá bom? Bom, o comentário prossegue. Joviano fora um católico que vivia enclausurado como monge. Então, olha a história dele. Ele era um católico, a história diz isso. Ele entrou para a Igreja Católica e lá ele ficou como monge estudando as Escrituras. Começou a ter problemas dentro da Igreja Católica. O comentário prossegue. Abandonou o catolicismo e tudo indica, encontrou alguma comunidade de cristãos que fugiam da perseguição católica. Lembre-se que os anabatistas, ele se tornou anabatista. A história diz, ele criticava o batismo de recém-nascido, tá bom? E praticava o batismo de adultos. Prossegue a leitura. Joviniano se destacou como obreiro dessa igreja e acabou por liderá-la. Uma coisa interessante, isso vai acontecer em muitos casos. Lembre-se, nós estamos próximo do ano 400 da era cristã. Tá ok? Nesse período, já faziam 20 anos, as igrejas anabatistas estavam sofrendo uma pressão tremenda. E a pressão vai aumentar. Tá ok? Então, muitos cristãos, vocês vão encontrar na história da igreja como eles tinham que viver no campo. Porque viver na cidade, eles podiam ser agredidos a qualquer momento. Porque os católicos romanos agrediam os arianos agrediam os católicos romanos, os católicos romanos e os arianos atacavam os anabatistas, os católicos romanos e os católicos arianos atacavam os pagãos. Tem histórias assim de briga, principalmente no Egito, entre católicos e pagãos, né? Diz a história que foi encontrado um local onde eles sacrificavam pessoas em um templo do Egito e os católicos trouxeram aquilo a público, deu uma grande briga, católico matando pagão, pagão revoltado matando católicos. O paganismo já estava proibido nessa época, mas ele funcionava ilegalmente, tá bom? Então havia briga de todos os lados. Eles tinham que se refugiar nas montanhas, então naquele período já era raro o homem que sabia ler. Lembre-se, Constantino, o imperador, não sabia ler. A leitura, ela tem se expandido na população nos últimos séculos, principalmente nos últimos 200 anos, 300 anos, ok? Principalmente depois da Revolução Francesa, a educação cresceu muito, mas nesse período era raro alguém que sabia ler. Os cristãos normalmente procuravam ler para ler a Bíblia. Eu cito sempre o exemplo do meu pai. Meu pai aceitou Jesus na década de 50, meu pai não sabia ler. E o pastor falou para ele: como você não sabe ler, rapaz? Vai aprender a ler para ler a Bíblia. A minha mãe ensinou meu pai a ler em casa. Meu pai nunca foi na escola. Isso era muito comum na história da igreja. Eu uso isso até para explicar por que a igreja, a Assembleia de Deus, era formada de pessoas muito simples. Porque a igreja, na história, ela vai viver assim como o Joviniano. Ele teve que fugir para as montanhas. Ok? Teve que fugir para as montanhas. E acaba que vivendo nessa região, as pessoas, os cristãos, aprendiam a ler para ler a Bíblia. Mas eles não eram educados em filosofia, em história da igreja, eles não tinham essa liberdade. Eles tinham que viver isolado no campo. Por quê? Porque eles estavam sendo perseguidos nas cidades. O comentário, então, por isso que ele acabou por liderá-la. Nós vamos encontrar muitos exemplos disso. Por quê? Porque o homem que estava na igreja católica, ele era financiado, o império doava muito dinheiro, doava palácios, ele era financiado para ele viver estudando as escrituras. Então era uma teologia morta, porque ela já estava combinada com o paganismo, inclusive da doutrina do purgatório. Nesse período ela já era 100% aceita pelos católicos romanos, ok? Então essa pessoa vivia lá estudando. Quando ele sai, ele encontra um grupo de cristãos simples, que eles tinham que viver no campo, ou viviam em um local um pouco afastado, escondido nas cidades, ok? Quando ele chegava com um grande conhecimento do texto bíblico
e aceitou Jesus, então acaba que essa pessoa, ela era muito útil. Tá bom? Na história nós teremos muitos padres, né? Um dos mais famosos, nós veremos a história de um homem chamado Menon Simons, que foi um padre que aí próximo do ano 1500, nos dias de Lutero, ele aceitou Jesus também numa igreja anabatista, e ele se tornou tão importante porque ele conhecia muito de Bíblia. Ele foi para uma igreja que vivia no campo, né? Então ele se tornou muito importante, que até hoje existem grupos de igrejas no mundo que elas se identificam como igrejas menonitas. Tá bom? Então o exemplo de Menon Simons, que gerou essa igreja que existe no Brasil, ela está acontecendo nesse momento com Joviniano. Ele sai da igreja católica com um grande conhecimento teórico, que ele está discordando da igreja de Roma, conhece a verdadeira igreja de Jesus, aceita Jesus como Salvador, é assim que nós temos que definir, tá ok? E como uma pessoa que se converteu de fato, tinha um grande conhecimento bíblico, ele acabou por liderar essa igreja. Diz que essa igreja, ela se destacou na história. O comentário prossegue. Joviniano foi um dos muitos pastores que precisaram fugir para escapar da perseguição católica, que sem sombra de dúvidas foi pior do que a perseguição do Império Romano. O imperador romano, ele era um tolo, ele não entendia nada de religião, só que o sacerdote pagão dizia para ele que o fato dos cristãos dizerem que os deuses não existiam prejudicava o Império Romano, prejudicava as guerras, então eles eram derrotados porque os deuses tinham abandonado. Então eles eram tolos, alguns perseguiam, mas ele queria que o cristão reconhecesse os deuses. E normalmente ele matava logo, né? Agora, o que a Igreja Católica vai fazer é uma perseguição, tipos de torturas, que não existe paralelo na história. Não existe paralelo na história o tipo de tortura e os instrumentos que eles vão criar, ok? Então, esse Joviniano, ele é um exemplo disso. Aqueles 2 livros que eu coloquei ali no grupo para vocês, tá bom? São 2 livros que Jerônimo escreveu contra esse pastor. Isso mostra que um bispo católico, daquele tipo que usava o incenso do culto de Júpiter, que a simbologia era o diálogo com o demônio. Esses bispos, se você vê as palavras até de baixo nível que ele usa para descrever Joviniano, por quê? É um livro escrito por um sacerdote pagão católico, porque a Igreja Católica nesse período já era pagã. Isso é um grande problema para os protestantes, porque os protestantes dizem que eles reformaram a Igreja de Jesus. Eles não reformaram a Igreja de Jesus, eles tentaram reformar a Babilônia apocalíptica, e que não é possível reformar ela, ok? Nesse ano 400, todo historiador concorda, ela já tinha adotado doutrinas pagãs que caracterizava ela como uma igreja pagã, e por isso que ele escreve esses livros, né, falando contra o batismo que eles praticavam, que era o batismo de adulto, né, rejeitando esse batismo católico. E a partir de agora, o que nós veremos é realmente a perseguição aumentando. Lembre-se que eu contei a história para vocês de um homem chamado Donato, um pastor anabatista que desafiou o imperador romano, acabou preso, exilado, né? E a Igreja Católica chamou a igreja dele de donatistas. Nós veremos a pressão aumentar também sobre essa igreja donatista, porque essa igreja que eles chamavam de donatista diz que ela era muito grande na África, porque a perseguição lá era menor. A perseguição em Roma, porque a Igreja Católica Romana, que era mais pagã do que as outras igrejas católicas, a perseguição em Roma era muito grande. Só que lá na África a perseguição foi menor. O que a Igreja Católica vai fazer nesse período do ano 400? Ela está enviando lá para aquela região da África, na região de Cartago, que era a principal cidade daquela região, está enviando um bispo chamado Agostinho de Hipona, que é o homem que vai organizar a teoria da Guerra Santa, da Guerra Justa, e ele vai defender. Olha, nós temos que matar esses anabatistas para livrar eles do fogo eterno. Se nós matarmos ele
eles poderiam conseguir o arrependimento de muitos e assim salvar eles. É mais ou menos aquela cena que vocês viram em um filme chamado Coração Valente, onde tem um representante da Igreja Católica dizendo para o personagem do Mel Gibson, né, que ele deve pedir misericórdia, confessar, e aí a morte vai ser rápida. Como ele não pede misericórdia, não confessa, aí segue-se a tortura, tá bom? Então, tudo isso vai estar estabelecido, fundamentado agora a partir de Agostinho de Hipona, quando ele faz essa perseguição aos donatistas na África. Ele vai se tornar bispo lá da África.